Olá, tudo bem? Dando continuidade à programação orientada a objetos, hoje vamos falar sobre a herança, que é o pilar que permite que as classes compartilhem atributos ou propriedades e métodos. O propósito da herança é o reaproveitamento do código genérico. Esse código genérico são as propriedades e os métodos, permitindo a especialização deles nas classes derivadas. A herança acontece quando duas ou mais classes são semelhantes, proporcionando uma criação de uma classe base para outras classes que são chamadas de derivadas. Para identificar se uma classe tem relação de herança com outra, você pode fazer a seguinte pergunta: A é um B? Onde A e B são duas classes. Por exemplo, aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa. Então, pessoa é a classe base e aluno é a classe derivada. E por quê? Observa aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui a classe cliente e tenho a classe pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa jurídica e pessoa física são classes derivadas de cliente. Eu pergunto, pessoa jurídica é um cliente? Sim, ela é. Pessoa física é um cliente? Sim, ele é. Então veja que cliente tem duas propriedades, o nome e o endereço, enquanto que pessoa jurídica tem o CNPJ e inscrição estadual, e a pessoa física tem CPF e RG, a identidade. Então, quando eu instancio uma classe pessoa jurídica, desde que ela seja derivada de cliente, ela vai ter não só essas duas propriedades, mas também essas outras duas, assim como esse método que está aqui em clientes, também vai ter na pessoa jurídica. O mesmo acontece com a pessoa física. Além do CPF e do RG, ela vai ter essas duas propriedades e esse método. E esse método aqui é apenas de pessoa física. E essas duas propriedades é somente de pessoa física. O mesmo vale para CNPJ e inscrição estadual, que é apenas de pessoa jurídica. Agora vamos para um exemplo em C#. Aqui nós temos um exemplo de herança. Na classe pessoa, eu tenho essas propriedades, o ID, o nome, o endereço, o bairro, o município e esse método que valida o nome. Se for vazio ou nulo, retorna falso. Se não, retorna verdadeiro. Então, essa classe pessoa vai ser a nossa classe base. Aí, criei outras três classes: pessoa física, pessoa jurídica e funcionários. E essas classes, elas são classes derivadas. Então, pessoa é a classe base, pessoa física, pessoa jurídica, classe derivada. Na pessoa física, eu tenho só a propriedade CPF e RG. E também tenho um método que valida o CPF. Observa que aqui, eu coloquei 2 pontos, pessoa. Significa que essa classe pessoa física é derivada de pessoa. Isso significa que ela vai herdar todas as propriedades e todos os métodos de pessoa, que no caso são essas propriedades aqui, essa é pessoa, e esse método aqui. Aí tem uma outra classe que é pessoa jurídica. A mesma coisa, ela vai herdar de pessoa. Isso significa que terá também essas propriedades e esse método. E, além deles, ainda vai ter a propriedade de CNPJ, inscrição estadual e o método validar CNPJ. Aí aqui, no meu formulário, eu tenho esse código aqui. Eu estou instanciando um objeto da classe pessoa física. E por que ela tem todas essas propriedades? Porque ela herdou da classe pessoa todas essas propriedades. E aqui estou usando o método validar nome,
que está na classe pessoa. E estou usando o método validar CPF, que está na classe pessoa física. Embaixo, e aqui embaixo, eu instanciei um objeto da classe pessoa jurídica, que também é uma classe derivada de pessoa. Logo, tem as mesmas propriedades que tinha aqui em pessoa física, que é esses daqui, ó. Porque essas propriedades, elas foram derivadas da classe pessoa. Só que se você olhar aqui na pessoa jurídica, ela tem mais duas propriedades, que é dessa classe aqui. Ela não foi herdada, é exclusiva dela. Então, está aqui, ó, o CNPJ e a inscrição estadual, enquanto que na pessoa física era o CPF e o RG. Aí aqui, ó, eu tenho pessoa física, aí aqui eu tenho validar nome, que é um método herdado da classe pessoa. Então, ele também está sendo usado aqui, ó, em pessoa jurídica. Já esse outro método era um método exclusivo de pessoa física. Eu não estou usando ele aqui embaixo. Eu não consigo. Se eu tentar fazer assim, ó, pessoa jurídica, ponto, eu vou ter aqui, ó, validar nome e validar CNPJ. Mas não tenho o CPF, validar CPF. Para ter o validar CPF, eu preciso de um objeto da classe pessoa física. Aí eu tenho validar CPF. A mesma coisa para propriedade CPF e RG, somente uma pessoa física. E CNPJ, inscrição estadual, somente uma pessoa jurídica. Então, você observou que eu herdei tanto propriedades quanto método da classe pessoa. E precisei apenas completar os métodos e as... Observa, ó, que pessoa física tem todas essas propriedades. Quando, na verdade, aqui em pessoa física tinha apenas duas. E por que ela tem todas essas propriedades? Porque ela herdou da classe pessoa todas essas propriedades. E aqui, ó, estou usando o método validar nome, que está na classe pessoa. E estou usando o método validar CPF, que está na classe pessoa física. E aqui embaixo eu instanciei um objeto da classe pessoa jurídica, que também é uma classe derivada de pessoa. Logo, tem as mesmas propriedades que tinha aqui em pessoa física, que é esses daqui, ó. Porque essas propriedades, elas foram derivadas da classe pessoa. Só que se você olhar aqui na pessoa jurídica, ela tem mais duas propriedades, que é dessa classe aqui. Ela não foi herdada, é exclusiva dela. Então, está aqui, ó, o CNPJ e a inscrição estadual, enquanto que na pessoa física era o CPF e o RG. Aí aqui eu tenho o validar nome, que é um método herdado da classe pessoa. Então, ele também está sendo usado aqui, ó, em pessoa jurídica. Já esse outro método era um método exclusivo de pessoa física. Eu não estou usando ele aqui embaixo. Eu não consigo. Se eu tentar fazer assim, ó, pessoa jurídica, ponto, eu vou ter aqui, ó, validar nome e validar CNPJ. Mas não tenho o CPF, validar CPF. Para ter o validar CPF, eu preciso de um objeto da classe pessoa física. Aí eu tenho validar CPF. A mesma coisa para propriedade CPF e RG, somente uma pessoa física. E CNPJ, inscrição estadual, somente uma pessoa jurídica. Então, você observou que eu herdei tanto propriedades quanto método da classe pessoa. E precisei apenas completar as propriedades e os métodos que estavam faltando. Então, isso daqui, ó, significa que essa classe é derivada desta. Nem sempre os dois pontos aqui significa isso. No nosso caso aqui significa.
Significa que essa classe aqui é a classe base e essa é a classe derivada. Agora, veja esta classe aqui, ó, funcionário. Ela herda de pessoa física e não de pessoa. E ela tem mais uma propriedade aqui chamada registro e tem um método que valida o registro, é o registro do funcionário. Voltando aqui no código, eu troquei esse código, agora eu instanciei um objeto da classe funcionário. Observa que ele tem todas essas propriedades e estes métodos: validar nome, CPF e validar registro. Ora, se ele derivou de pessoa física, que só tem o CPF e RG, como que ele tem todas essas propriedades? Porque funcionário derivou de pessoa física, mas pessoa física derivou de pessoa. Então, esse objeto aqui, ele tem todas as propriedades de pessoa, mais todas as propriedades de pessoa física e as propriedades da classe funcionário, que é a classe dele. Então, veja que a herança ela pode vir de uma classe pai ou uma classe mãe ou de uma classe avô. Ou seja, eu tenho uma classe que já foi derivada de uma outra, que já foi derivada de uma outra ainda mais acima, e assim por diante. É o caso aqui de funcionário. Funcionário deriva de pessoa física, que deriva de pessoa. Eu removi o código que estava aqui. Então, a classe pessoa física, pessoa jurídica e funcionário realmente pertence à minha aplicação. Mas a classe pessoa, ela não pertence à minha aplicação. Ela foi criada apenas para compartilhar propriedades e métodos. Eu não quero que alguém faça isso daqui, ó. Por quê? Porque esse objeto não existe na minha aplicação. Essa classe, ela só foi feita para fornecer herança para os outros. Então, eu não quero que essa classe seja instanciada. Quero que ela apenas forneça herança. Então, nesse tipo de classe, a gente vem aqui, que é o caso de pessoas, e vai colocar aqui, ó, abstract. Então, esta é uma classe abstrata. Classes abstratas são classes não instanciáveis, ou seja, elas só servem para fornecer herança. Se eu vier aqui, ó, eu vou ver que está vermelho. Se eu colocar o mouse em cima, ó, não é possível criar uma instância do tipo abstrato ou interface. Pessoa, que é o nome da classe. No caso, é uma classe abstrata. Então, eu impeço que isso seja feito, ou seja, que essa classe possa fornecer um objeto para a aplicação, porque ela foi criada apenas para fornecer herança, diferente das outras classes que não são abstratas. Se fossem, também não forneceria um objeto, ou seja, o método new não poderia ser usado naquela classe. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.